Peço desculpa da outra vez que acabei tendo um probleminha, mas eu coloquei aqui nos dois, né? Vi que o professor colocou as duas partes do programa que eu fiz parte, então, desde a minha dissertação, desde a especialização, na verdade, eu estou com o professor Kovaleski como meu orientador. Então, esse daqui foi sobre a minha dissertação e aqui foi sobre a minha tese do doutorado. Então, até hoje eu nem acredito que realmente eu terminei tudo isso. Eu sei que é bastante puxado e é uma preocupação muito grande da parte da gente, né? Fazer a dissertação não é tanto, mas a própria tese é uma coisa que requer muito, né? A gente fica muito preocupado até o dia que a gente vai estar ali fazendo aquele processo da defesa. Então, eu sou aluna, entrei no mestrado na turma de 2010. Eu trabalhei com a continuidade que eu fiz na especialização, então eu estudei sobre incubadoras de empresas, aí depois eu falei sobre mecanismo de transferência de tecnologia no processo de formação das spin-offs. É um pouquinho diferente das startups hoje, que estão sendo faladas bastante. Aí no doutorado eu trabalhei, dei um pouquinho continuidade dentro da área de pesquisa, mas acabei fugindo um pouquinho ali, propriamente, somente da parte de transferência de tecnologia para aquele processo. Então, eu trabalhei como um modelo daí para a gestão de transferência de conhecimento e tecnologia para o estágio acadêmico. Então, essa foi o meu título final das duas, tanto da dissertação como propriamente da tese. Aqui tem um pouquinho sobre a parte lá relacionada à dissertação ainda. Então, eu coloquei aqui só alguns tópicos que abordavam. Então, a primeira situação que eu acabei buscando em relação à parte aí de transferência de tecnologia é que naquela época, em 2011, 2010, 2011, estava assim, bastante em alta falar que as IES, né, as instituições de ensino superior, elas tinham esse papel, né, bastante na parte aí do desenvolvimento, tanto social, econômico e tecnológico do país. Então, hoje já faz mais parte da IES, mas naquela época ainda estava se falando bastante sobre isso. Aí, o que eu fiz a partir desse contexto, né, que foi aí uma hipótese trabalhada em relação ao trabalho, foi verificar se realmente os mecanismos de transferência e tecnologia que eram propriamente propostos pelas IES, eles eram realmente utilizados pelas empresas, ou seja, quais eram esses mecanismos de transferência de tecnologia que tinham, e se realmente as IES estavam fazendo esse papel realmente em relação à parte desse desenvolvimento. Aí a minha pergunta de partida, que foi na época, como eu já tinha saído da especialização, que era sobre incubadoras tecnológicas, aí eu dei continuidade e fiz o processo na incubadora tecnológica da UTFPR e também da UEPG. Eu fui bolsista na incubadora tecnológica da UEPG, que é a antiga Intec Ponta. Hoje ela não tem mais, ela acabou encerrando as atividades, e agora o EPG tem aquela incubadora de projetos, que daí é especificamente somente da o EPG. Então, eu fiz a partir desse contexto a pergunta, né, quais são provavelmente os mecanismos que as incubadoras aí, de transferência de tecnologia eram utilizados pelas empresas, pelas spin-offs, ou seja, essas empresas que surgiram a partir de pesquisa de laboratório da universidade ou a partir de uma empresa-mãe. No caso, eu vou pegar um exemplo de uma fundição que nós tínhamos aqui em Ponta Grossa, que ela faz o quê? Um processo de fundição. E a partir daqueles resíduos que ela tem, ela gerou uma nova empresa que iria utilizar o resíduo num novo tipo de produto. Então, é nesse sentido que eles chamam, né? Diferente da startup. Aí eu fui investigar das empresas que estavam ali, realizadas, sendo incubadas na UTFPR, quanto na UEPG, quais eram, provavelmente, esses mecanismos disponibilizados que elas estavam utilizando. Então, para isso, eu fiz um estudo de caso aqui na cidade de Ponta Grossa, que trouxe
E a partir desse momento, né, eu definia que as empresas de base tecnológica que surgem a partir de resultados de pesquisa, igual eu falei para vocês, professores e pesquisadores que entraram na incubadora de base tecnológica e já estavam graduados. Então, só as empresas que já tinham saído do processo, não ainda as que estavam em processo de incubação. Aí definiu-se exatamente esse título para estar investigando. Então, eu tive alguns artigos publicados nessa parte, que era uma temática bastante sendo falada, aqui trabalhava com as spin-offs e também com os mecanismos de transferência de tecnologia. Então, o meu primeiro objetivo foi, primeiramente, o quê? Mapear quais eram esses mecanismos que tinham lá disponível nas bases. É que hoje, geralmente, o que a gente faz? A gente utiliza, eu na época utilizei a Scopus, a Science Direct, o próprio Google, o Cielo Brasil, né? Então, usei as mesmas bases que acredito vocês devam estar utilizando para fazer aí o levantamento das informações. Então, primeiramente, eu pesquisei em tudo que material que tinha, o que era mecanismo de transferência de tecnologia. Fui ver nas instituições também quais eram esses mecanismos, aí que era tanto proporcionado pelos NITs, pelas incubadoras, e também quais desses aí foram absorvidos. Então, em relação à parte da pesquisa, por que na época ela foi considerada, ou seja, né, era uma pesquisa bastante interessante, porque a gente estava nesse processo de desenvolver o Parque Tecnológico de Ponta Grossa. Então, o passo seguinte, a empresa entrar, né, na incubadora, sair para o Parque Tecnológico. Então, aí nós estávamos investigando. Enquanto eu pesquisava sobre incubadora, o professor Zamar pesquisava sobre Parque Tecnológico. Então, o nosso trabalho era alinhado nesse sentido. Aí a justificativa é exatamente isso, né? Para a gente saber exatamente como que era e quais eram esses mecanismos para tentar trazer eles, provavelmente, aí de uma forma melhor para dentro do ambiente das organizações. Então, o estudo foi feito somente aqui no ambiente da UTFPR e da UEPG. Quando vocês têm aí o levantamento da bibliografia, quando a gente fala, né, quando a gente faz aquele processo inicial de estar levantando, então eu separei a minha pesquisa também sobre tópicos daquilo que eu iria abordar. Então eu fiz uma investigação profunda em todas as bases com esses temas para estar identificando o que eram essas situações. Aí, por último, propriamente, né, quais eram aqui os mecanismos de transferência de tecnologia. Então, a partir de todo o processo de transferência, de todo o processo de investigação, então, tudo que já tinha sido publicado na internet até o ano de 2011 sobre mecanismos de transferência de tecnologia, ou alguns chamam de conhecimento, eu montei esse quadro. Então, quais eram os autores que falavam que esse era um mecanismo de transferência de tecnologia, fui colocando aqui ao lado os autores, então muitos deles não são brasileiros, realmente, e fui construindo. Aqui eles são estabelecidos em algumas, quebrados em alguns tipos menores de relações que acontecem, mas ao total aí provavelmente foram utilizados esses mecanismos para a gente estar fazendo essa investigação. Então, eu peguei esses 57 mecanismos, coloquei propriamente ali numa folha, eram até mais que eu tinha na época, e passei para fazer a validação realmente do meu questionário. Então, eu passei tanto para o coordenador do NIT, da UTFPR, como da UEPG, passei para o coordenador da incubadora da UTFPR e da UEPG, e passei para os coordenadores dos programas de pós-graduação, para eles dizerem se realmente esses eram considerados mecanismo de transferência de tecnologia por eles. Aí eu eliminei alguns que tinham lá, que eles não consideravam, provavelmente como mecanismo, fiz esse questionário, e depois que o questionário estava pronto, eu enviei esse questionário lá para as empresas incubadas, as empresas que já tinham sido incubadas e graduadas, para perguntar para ele quais desses mecanismos a incubadora ofertou para eles
e quais desses aí eles realmente tinham utilizado. Aí eu fui fazendo um ranking por importância ali da parte do sistema que estava. Na hora deles estarem aí falando. Já entrei aqui na minha tese, deixa eu voltar aqui. Aí fiz essa pesquisa. Depois que eles me mostraram, eu construí um gráfico fazendo comparativo entre uma instituição federal e uma instituição estadual. Alguns mecanismos, por exemplo, que nós temos, né, hotel tecnológico, incubadoras, parques ainda nós não tínhamos. Empresas júnior então tinha alguns mecanismos que eram disponibilizados em algumas e outras não tanto, né, que aí você poderia estar observando. Mas o interessante é que a maioria dos mecanismos que eram disponibilizados, nem todos eles propriamente eram absorvidos, ou seja, eram utilizados pelas empresas que passaram pelo processo da incubação. Aí que entrou numa outra pesquisa juntamente, quando eu peguei esse resultado, que eu fiz um artigo para a disciplina do professor aí, que é de amprotecnologia. Eu fiz novamente essa pesquisa e perguntei para eles, para as empresas incubadas, se tanto a instituição de ensino, a incubadora, elas perguntavam propriamente quais seriam as necessidades das empresas incubadas. Por exemplo, eu era uma empresa incubada e eu precisaria propriamente aí de uma formação em determinado assunto daquilo que eu estava tratando. Então, o que eles responderam? Por isso que acabou entrando na questão de amprotecnologia, porque aquilo que era ofertado, só que não era uma tecnologia, não era exatamente aquilo que a empresa às vezes estava precisando, mas ela acabava utilizando, que é o exemplo, né? Que a tecnologia, qual é o impacto que a tecnologia causa no ser humano? Muitas vezes ele não foi treinado para fazer aquele processo. Aí eu fiz um artigo de antropotecnologia somente a partir das respostas das empresas incubadas em relação a esse tipo aí de mecanismo que eram provavelmente ofertados. Então, eu tenho alguns trabalhos que foram referenciados, ainda são utilizados, essa base que eu construí aqui dos mecanismos de transferência de tecnologia. Na minha dissertação, cada um deles são explicado, aqui só está o quadro para vocês, o que cada um diz. Então, ele serviu provavelmente de base para outros tipos aí de investigações. Outras pessoas usaram provavelmente para fazer pesquisa depois para frente. Então, eles acabou ajudando um pouco nesse sentido. E eu também aumentei, porque já tinha sido feito um estudo há um tempo atrás sobre alguns desses mecanismos que eram abordados. Aí depois teve uma evolução, então o levantamento da bibliografia, ou lá o portfólio que a gente faz, ele permite a gente fazer, dá trabalho, né? Fazer todo esse processo. Mas é interessante a gente descobrir realmente o que tem. Então, foi uma temática assim, que eu gostei muito, aí de estar trabalhando com essa parte. Agora, já entrando de forma mais específica no tema que eu trabalhei propriamente aí da minha tese, então eu concluí em 2017. Nesse processo eu tive um filho, o João Pedro, meu filho já fez 8 anos, então terminei a minha tese em 2017. Então, claro que meu filho nasceu na metade aí do caminho, o que dificultou no começo um pouquinho, mas eu lembro que na qualificação, quando eu fui fazer, eu estava quase assim para próximo a ganhar, e até o Antônio Carlos de Francisco, que foi minha banca, ele falou: André, pelo amor de Deus, sente que eu estou passando mal de ver você com sua barriga desse tamanho. Mas foi assim um momento muito marcante, né? Desde a qualificação, e a qualificação assim foi excelente, porque ela dá para a gente um direcionamento muito grande daquilo que a gente não está conseguindo ver. E eu sempre me preocupava com as perguntas do professor Kovaleski, né? O que teu trabalho responde, né? O que ainda ninguém fez sobre aquele assunto e como que você consegue provar isso? Eu não sei se eu falei a ordem exatamente, né, professor? Mas era uma preocupação bem grande nessa parte do processo. Aqui eu comecei daí a trabalhar um pouquinho sobre as organizações baseadas no conhecimento, então foi a minha temática principal.
E eu até conto que quando eu fiz a defesa do projeto para entrar no doutorado, eu tinha uma temática de pesquisa, que eu queria elaborar um programa, né? Na verdade, era um modelo de gestão de conhecimento para grupos de pesquisa, que foi a proposta inicial. E um mês, quando eu comecei a fazer o levantamento do portfólio, eu descobri que já tinha um trabalho que fazia 2 semanas que tinha sido publicado, com a mesma temática que eu queria realizar. E claro que a gente entra em desespero. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E que me deu esse direcionamento para eu trabalhar com estágio, né? Claro, foi o professor Kowaleski, que me adicionou nesse assunto, né? De trabalhar aí, provavelmente, com estágio acadêmico. E foi realmente ótimo. Foi uma investigação, um aprendizado muito grande, né, nesse processo. Então, aqui ele fala muito hoje sobre a gestão do conhecimento, que hoje as organizações trabalham bastante com esse processo. Aí, a partir daí, de toda essa situação, a gente tem lá dentro dos colaboradores o estagiário, na modalidade obrigatória e não obrigatória. E esse aluno, né, quando ele entra, quando ele sai, o que ele aprende, o que ele faz e assim por diante. Então, não tem muito material ou provavelmente não tem muita preocupação em relação ao estagiário. A partir desse contexto, eu fiz esse direcionamento daí para o estágio acadêmico e eu tinha as seguintes questões para fazer o processo de investigação. Até quando a gente não tem o nosso problema, a gente ainda não tem propriamente ali uma situação para a gente desenvolver, né? Você começa a investigar, mas às vezes acaba sendo difícil até você definir o problema. Então, a minha problemática estava se os modelos de gestão de estágio acadêmico transferem conhecimento e tecnologia oriundos da atividade de estágio. Então, o que o aluno faz durante o estágio, o relatório de estágio, o que acontece com ele, o que nós vemos muito é exatamente informações que ficam engavetadas. Se o aluno faz um TCC em relação ao estágio, como que é trabalhado com essas informações? Quais são as áreas que os alunos da UTF ou da UEPG estão fazendo estágio, em quais empresas, o que eles já trabalharam com temas lá dentro. Então, não tem um sistema que gere essas informações para a própria IES fazer essa gestão que está. E a outra era como fazer esse processo aí de transferência de conhecimento e tecnologia, aí na interação, que a gente tem as instituições de ensino e a empresa, através do mecanismo do estágio aí acadêmico brasileiro. Definiu-se brasileiro para não ser confundido, né, propriamente aí com de outros países ou a forma propriamente que eles trabalham. E daí, depois de definir, a gente trabalha com a questão de tentar modelar as nossas hipóteses, né? O que você vai estar ali propriamente investigando. Então, as minhas estavam, né, que os modelos de estágio acadêmico e os sistemas propriamente de gestão de estágio, que é esse SGE, não fazem ligações com a gestão do conhecimento. Então, o quê? É só gestão de documentos que os alunos levam e assinam, PDF ou propriamente relatório de estágio, que fica em formato de imagem, armazenado, ou propriamente que ficam lá dentro dos departamentos. E que eu, por exemplo, né, não consigo usar como pesquisa, verificar o que já foi realizado naquela empresa em relação ao estágio. Então, não tenho essas informações. E como não disponibilizo uma interface para fazer exatamente esse processo aí de transferência de conhecimento e tecnologia, através dos próprios usuários, seja o coordenador de estágio, orientador de estágio, supervisor, próprio aluno e a própria comunidade externa, se ela quiser saber, vamos dizer, eu sou uma empresa e quero contratar um aluno que desenvolveu um estágio sobre, vamos dizer, gestão do conhecimento. Eu não sei quem exatamente dentro, né, daquele ambiente tinha feito esse tipo de atividade. Aí gerava, a partir desses problemas que eu fui levantando, fui montando. Então, fiquei bastante tempo lá dentro do departamento de estágio, acompanhando também como que eram definidas. Então, o meu objetivo geral foi definir, propriamente, um modelo de gestão de estágio com abordagem de gestão do conhecimento e transferência do conhecimento e tecnologia.
Aí foi montado, né, primeiramente, os nossos objetivos específicos. Então, eu analisei todos os modelos de estágios realizados pelas instituições federais, que foi o meu foco, mas eu também investiguei as estaduais para ver como acontecia, só não coloquei os dados de forma específica, senão ficava muito dado em relação a essa parte. Aí, a partir desse processo, eu fiz o desenvolvimento de um framework de como fazer esse processo. Então, eu tive que estudar muito sobre isso, porque não entendia exatamente de tecnologia, de programação, armazenamento de dados, que linguagem se usa. Então, essa era o meu maior medo. Eu lembro até que o professor Canabarro perguntou uma vez para mim, né, quando eu estava ensaiando, Andréia, qual é a tua maior dificuldade? Eu falei, é exatamente isso de tecnologia. Ele falou, então estuda, porque se alguém te perguntar, é aí que você vai acabar sendo pega por não dominar a parte do conhecimento. Então, eu aprendi até programar. Entrei no YouTube e coloquei vídeos lá para programar. Alguns pedaços eu fiz, mas aí tive ajuda de um especialista também para me ajudar a desenvolver esse protótipo aqui do portal. Então, no dia da minha defesa, eu levei esse protótipo do portal, mostrei as funcionalidades dele para a banca, ali a partir de pequenas funcionalidades. Então, ele era como se fosse um esqueletão, né? De como estava ali. E o último foi fazer a validação desse framework com os especialistas. Então, foi aproximadamente aí quase um ano só levantando dados, fazendo pesquisa e buscando informações. É muito difícil para a gente, como pesquisador, conseguir respostas de muitas áreas. Às vezes a gente tem quase que implorar para o pessoal responder, às vezes, um questionário, nos atender para uma entrevista e assim por diante. Aqui, como a gente tem que deixar destacado, e esse é o grande medo que a gente tem, né? Realmente que não tenha nada específico. Eu lembro que uma semana antes da minha defesa, eu ainda fui lá, fiz a busca nas bases, tanto na Scopus, na Cielo, no Google, com as mesmas pesquisas, as palavras-chave, para ver se não tinha nada publicado com esse tema. Ou nada realizado em relação a essa parte. Então, aqui é uma proposta que reformula o sistema de gestão de estágio, dentro das instituições de ensino e das empresas também, que fazem parte. Que é a minha estrutura, que eu trabalhei, então, o meu objeto de estudo era o estágio acadêmico curricular. As palavras-chave, então, eu fiz uso do método da professora Regina, o professor Kovaleski, o professor Maurício. Então, é uma excelente base para a gente realmente levantar todas as informações. A única coisa que eu não utilizei, pessoal, do método foi o ranking lá, propriamente, de você colocar como mais importante, porque essa base de dados, como tem alguns artigos de congresso, então eles não têm aquela avaliação de dizer lá, propriamente, qual é aquela numeração que a gente coloca. Então, eu tirei esse tópico e considerei tudo que tinha publicado. Então, eu fiz exatamente com essas palavras chaves a pesquisa e fiz o levantamento sobre essa parte. Aí, como que eu fiz o meu processo? A minha coleta de dados, então eu fiz pesquisa documental, estudei lei de estágio, as resoluções, e utilizei um questionário e entrevista com os especialistas. E isso daí foi feito a partir das informações. Então, só a metodologia foi aproximadamente um ano trabalhando para eu conseguir exatamente tabular esses dados aqui para fazer aí a parte do processo. Aqui eu coloquei um quadro dos conceitos do que é gestão do conhecimento, gestão de tecnologia. Olha, pessoal, coloquei até um conceito meu no trabalho que eu fiz aí. Esse daqui é da minha dissertação, né, do mestrado. Aí, alguns conceitos que vem falando sobre isso, tá? Que a gente acaba trabalhando, mostrando a evolução. Aí, a partir das informações, das investigações, então, eu entrei em contato com todos, pessoal. Eram de todas as instituições federais, eu fiz uma margem de erro na parte estatística de dados de 5%. Então, eu tive 95% de respostas das instituições federais. Eu investiguei todas. Como que eles faziam o processo de gestão de estágio?
no sistema de gestão de estágio da própria instituição. Alguns me responderam por e-mail, outros liguei, outros eu consegui entrevista pessoal, quando era aqui no caso, né, da nossa cidade, foi pessoalmente, mas a maior parte, assim, eu levei 6 meses para conseguir levantar como que eles faziam o processo de gestão de estágio, para comprovar que realmente não tinha esse processo. Aí esse daqui foi o framework montado para fazer o processo, propriamente de gestão. Então, aqui era para mostrar como que o portal realmente ele iria estar acontecendo. Então, a partir do aluno, professor, orientador, ou seja, quem for as partes interessadas entrarem, eles iriam ser direcionados provavelmente aqui para a parte, né? Então, na época, o meu portal se chamava Portal Estágio Brasil. Então, criei até uma logo, registrado, todas as informações. Então, ela entrava. Aí, se você fosse um usuário externo, por exemplo, o que você iria fazer lá dentro? Extrair ou compartilhar conhecimento. Aí, quais eram, propriamente, né? Aqui dentro seria a base de informações, quais seriam as camadas de serviço ofertadas, propriamente, para essas pessoas. Daí, aqui, o usuário interno, que daí ele já tem uma parte específica, plano de estágio, relatório de estágio, conteúdos de práticas e, propriamente, outros tipos de situações. Então, ele tinha perfis diferentes ali na hora de você estar fazendo esse processo. Aqui, vocês podem observar que as camadas de serviços também eram ofertadas de forma diferente. Então, aqui eu, por exemplo, como orientador ou coordenador do estágio da UTFPR, eu poderia entrar aqui, usar as práticas de gestão do conhecimento, como busca, oferta ou alguma coisa específica e colocar gestão do conhecimento. Iria aparecer nesse sistema quais foram os relatórios de estágio, quais foram os convênios de estágio, quais os alunos que desenvolveram atividade com essa palavra-chave. E também poderia ter a possibilidade tanto da gente ofertar aqui determinados tipos de documentos, ficaria ali os relatórios, informações, para você fazer essa busca. E esse mecanismo foi exatamente isso daqui que eu fui fazer a validação com os especialistas. Então, marquei reunião com todos os coordenadores do estágio da UTFPR, marquei com os coordenadores, supervisores de estágio das maiores empresas de Ponta Grossa, foram entrevistas que eu fiz, e marquei também com quem utiliza os sistemas. Eles me responderam sobre essa parte. Pelo menos os coordenadores e os professores que fazem gestão de estágio na UTFPR responderam que seria extremamente interessante, porque eles não têm essa busca dessas informações naquilo ali que eles vão estar fazendo. Então, eles não têm como acessar, saber quem foi e assim por diante. E das organizações, uma das grandes preocupações, que foi até que depois eu fiz com um limitante, que tem algumas empresas que o relatório de estágio não pode ficar totalmente disponível, porque tem alguns lugares que têm informações estratégicas. Aí, neste momento, que não precisava o aluno imprimir, o coordenador poderia acompanhar, o supervisor, tudo acompanhar em tempo real, o supervisor, na indústria, quando ele fosse dar o aceite do termo de relatório de estágio, ele tinha lá campos específicos do relatório que ele gostaria de deixar propriamente oculto para quem fosse usuário externo daquele relatório, tanto externo do próprio sistema, como fora daquele relatório. Então, quem teria acesso a essas informações? Somente o coordenador, o supervisor e o aluno que fez o estágio. Então, eu criei, e daí foi criado esses campos para atender essa preocupação que a indústria tinha. E ele foi muito bem visto. Então, eles falam que o sistema de gestão e que eu tive até recomendações para ampliar isso propriamente aí para estágio, para mestrado e doutorado. Então, ter a possibilidade de aluno de mestrado e doutorado vir fazer trabalhos dentro da indústria para resolver esses problemas. Aí eu perguntei para os alunos o que eles achavam, se eles utilizariam, não é exatamente essa cara ali que eu apliquei para os alunos,
mas eu mostrei para ele como que a gente estaria utilizando e quais seriam, propriamente, eu fiz como se fosse um protótipo, né? Como se a gente usa, igual a gente usa lá no Design Thinking, fiz a prototipagem com as telas possíveis das áreas que eles usariam para eles fazerem a validação. Então, a validação com os alunos eu fiz somente na UTFPR, a partir daí de enviar para eles, o link, eles visualizarem como se fosse um sistema propriamente ali funcionando, a simulação que eu fiz com eles. Eles gostaram realmente. Então, eu parti do trabalho do professor Antônio Carlos de Francisco, que lá em 2003 ele fez a tese de doutorado dele em modelos de estágio. Então, ele estudou a instituição, aqui o coordenador de estágio, orientador, a empresa e o supervisor, e aqui o ambiente da organização. Então, este pedaço dele, ele foi parte propriamente ali dentro da minha investigação. Aqui foi todas as variáveis que eu estudei para fazer esse processo, que propriamente me trouxeram as informações. Então, depois que eu fiz a validação com esses especialistas, eu fiz algumas mudanças, igual eu falei para vocês, de colocarem aqueles campinhos onde o orientador e o supervisor pudessem marcar se aquela informação tivesse ali disponível dentro do ambiente. Então, aqui são as oportunidades que ele estaria gerando em relação à parte do estágio. Ele iria melhorar o acompanhamento pelo professor e orientador, o tratamento adequado do conhecimento, grande quantidade de relatórios gerados, né, que hoje são arquivados, né, que isso não é feito, padronização das comunicações, também poderia ser usado para indicadores, para ser utilizado. Então, a solução exatamente que um portal conseguiria apresentar propriamente em relação a tudo isso, uma biblioteca virtual. Eu sei que hoje tem a biblioteca da UTF que disponibiliza esses tipos aqui de informações, que você tem lá os relatórios, TCCs, todas as informações, né? Hoje disponível para fazer esse processo. Então, esse daqui foi primeiramente, o framework, para você pensar como que acontece propriamente aí a questão da gestão do conhecimento. Então, eu peguei os indicadores de sistemas, eles iriam propriamente para o sistema de armazenagem, e o usuário fariam propriamente o processo que é usado na gestão do conhecimento, que é desde aqui de criar, propriamente transferir, compartilhar, pesquisar. Então, todos esses aqui são informações que eu estaria utilizando em relação à parte ali para estar formando. Aí, o que foram as situações que eu usei para montar a linguagem para fazer isso. Então, esse daqui que eu contei para vocês, que eu tive que estudar bastante, aprender, e tive um apoio, provavelmente, de um especialista para poder finalizar, os instrumentos, os especialistas e o portal, para estar ali disponibilizando para as pessoas. E olha, esse daqui era propriamente o protótipo. Até nós colocamos o usuário, a senha, aqui já, fórum de discussões. Então, várias informações sobre como ele acontecia. Então, ele funcionava, ele só não tinha um banco para armazenar as informações. Então, fiz o processo de simulação lá para os professores estar visualizando no dia da banca que eu utilizei. Aqui são os materiais que eu coloquei, até tenho que trocar ali meu telefone que eu mudei. Sobre essa parte aqui, pessoal, do próprio portal, um dos membros da minha banca foi o professor Miguel, lá da UEPG, que dentro da reitoria dele, da pró-reitoria dele, está o estágio. E assim, foi tão interessante, claro que eu apanhei também, né? Mas também tive algumas pessoas que falaram bem do processo, elogiaram. E uma delas foi o professor Miguel Arcanjo. Ele trouxe 2 colaboradores lá da UEPG para visualizar, para vir e assistir a minha apresentação, porque eles trabalhavam com o sistema de estágio na UEPG. Então, daí veio outra professora também, dentro da área de tecnologia, mas foi, assim, um grande aprendizado, trabalhado bastante, só sobre o levantamento de portfólio que eu mostrei aqui para vocês, com as bases
aqui da... Cadê aqui? Que eu levantei, com esses aqui, ó, esse último, sistemas de gestão de estágio, ou propriamente sistema de gestão de conhecimento, eu fiquei aproximadamente 6 meses só lendo o artigo em inglês, verificando sobre que cada um desses sistemas falava e construindo o referencial teórico só sobre isso. Então, eu tive aproximadamente quase umas 60 páginas só do tópico, sistemas de gestão do conhecimento ou transferência de conhecimento e tecnologia. Aí, esse levantamento, na minha qualificação, foi pedido para eu colocar num quadro o que era cada sistema, o que eles abordavam, aonde que eles tinham sido aplicados e quem eram os autores. Então, de 6 meses de pesquisa, eu transformei em um quadro para mostrar quais eram. E toda a questão da investigação levou-se bastante tempo até, provavelmente, eu conseguir chegar aí na parte dos resultados para fazer o processo aí da defesa. Então, essa análise aqui, método, e eu até contei para vocês que uma semana antes de defender, eu fiz tudo novamente, porque tinha medo que aparecesse outro trabalho, igual quando eu fiz o projeto, e eu vi que não tinha, porque a situação da gente tem que mostrar exatamente essa parte que vai estar. Seria isso, professor? Ali um pouquinho sobre a temática. Então, eu coloquei aqui as minhas referências que eu usei, tanto algumas revistas aqui, provavelmente, que eu publiquei na época do mestrado. Essa aqui foram artigos do mestrado. Então, ó, habitats de inovação, abordagem antropotecnológica, e essa daqui foram os mecanismos de transferência, algumas delas. Aí, o meu artigo da minha tese, eu tive dois, mas depois que ele terminou, que eu terminei ele, eu publiquei nesta revista, que é provavelmente o framework da proposta aí da gestão de estágio. Foi lá em 2018, né? Já passou até a validade dele. Aí teve outros de forma mais específicas e mais pequenos relacionados aí à temática que foram provavelmente trabalhados.